Fala pessoal, Diógenes Moita por aqui. Estamos aqui no projeto Corretor 5 em 30. Eu sou Diógenes Moita e lembrando que nós temos aula nova toda terça e quinta que sai até às 21 horas no nosso canal do YouTube. Aproveito para falar, caso você ainda não seja inscrito no nosso canal do YouTube, já se inscreve aqui, já deixa o like aqui nesse vídeo que hoje a aula está incrível. Se você é corretor, se você é aspirante a corretor de imóveis ou mesmo você está fazendo o seu curso de corretor de imóveis e é estagiário, esse canal Diógenes Moita, projeto Corretor 530 é para você. Nós temos aula nova, 2 aulas novas por semana, exatamente para auxiliar o corretor que está começando ou aquele corretor mais experiente que quer se reciclar, para que a gente possa juntos elevar o nível aí do mercado imobiliário do nosso país. Conto ainda com a sua contribuição. Deixe o seu comentário, deixe a sua observação para a gente trazer cada vez mais conteúdos que possam contribuir com todos vocês, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre como intermediar a venda, né? Você, corretor de imóvel, vai fazer a intermediação da venda de um imóvel recebendo outros imóveis como parte de pagamento. Você que está aí do outro lado, já teve essa experiência? Conta aqui nos comentários se você já fez uma venda dessa forma, qual foi a sua experiência, o que foi que você aprendeu com ela, que pontos mais lhe chamaram a atenção. Hoje eu vou abordar aqui quais os principais cuidados que nós, corretores de imóveis, temos que ter quando estivermos tratando de uma venda onde estamos recebendo imóveis como parte de pagamento, né? Nós vamos observar também como avaliar esses imóveis recebidos e, além disso, como nós devemos cobrar os nossos honorários, como nós devemos ou como nós podemos cobrar os nossos honorários, certo? Então, assim, quais são os maiores cuidados que nós, profissionais, corretores de imóveis, temos que ter na hora que vamos vender um imóvel e o comprador apresenta uma proposta e na proposta do comprador existem outros imóveis que vão compor o pagamento daquele imóvel que nós estamos vendendo. De cara, a primeira preocupação que é sua, profissional corretor de imóveis, é com a documentação. Então você tem que solicitar a documentação atualizada do imóvel ou dos imóveis que estão entrando nessa negociação, tá? Da mesma forma que você, quando fez a captação do imóvel que você está vendendo, você teve todo o cuidado de solicitar a certidão de inteiro teor atualizada. Se você não sabe do que eu estou falando, nós temos aqui no canal uma aula falando especificamente sobre captação de imóveis, tá? Recomendo fortemente que você assista logo depois dessa aula aqui, já assista essa aula de captação, para que você entenda sobre o que nós estamos falando. Então, da mesma forma que ao fazer a captação, ao expor esse imóvel à venda, você, profissional, teve cuidado de orientar o seu cliente, recomendar que ele estivesse com a documentação toda atualizada, do mesmo jeito, ao receber uma proposta, você vai solicitar do comprador, né, do propenso ali comprador, que apresente a documentação atualizada. Recomendo pelo menos de no máximo 30 dias, no máximo, a apresentar a certidão de inteiro teor atualizada lá do imóvel, tá? Além disso, é recomendável que você averigue os vendedores, tá bom? Com a certidão de inteiro teor, no mínimo com a certidão de inteiro teor, você já tem uma tranquilidade em relação ao imóvel, de que não há ali nenhum processo judicial acontecendo, e também que o imóvel está livre, desimpedido, não há nenhuma hipoteca, não está devendo nada. Mas além disso, faça uma pesquisa minuciosa no nome do proprietário desses imóveis que estão entrando no negócio. O que eu quero dizer? É muito importante que você faça uma busca SPC, Serasa, uma busca em relação a protestos, uma busca na justiça, né? na justiça civil, pelo menos, para que você entenda porque o que pode acontecer? Você viu lá a certidão de inteiro teor, isso eu já presenciei, tá? Então, muito cuidado. Olha a importância do corretor de imóveis na intermediação.
de entender esses detalhes. Então você vê lá na certidão de inteiro teor, o imóvel está limpinho, bonitinho, nome do proprietário, não aparece nenhuma restrição no imóvel. Só que o proprietário está respondendo a um processo trabalhista, por exemplo. Então existe sim ali um risco, inclusive do comprador estar colocando esses imóveis como parte de pagamento até para se defender de futuros problemas trabalhistas. Eu estou dando aqui um exemplo do que pode acontecer. Além disso, você tem várias outras questões na área do direito civil que podem ter uma impactação aí nesse imóvel. Eu presenciei um caso de um imóvel que foi vendido. Quando foi vendido, a certidão de inteiro teor estava completamente ok, tá? Mas o vendedor desse imóvel estava com problema na justiça. O profissional da época não verificou o nome do vendedor do imóvel na justiça, né, para ver se havia algum problema. Esse imóvel foi vendido, esse imóvel foi transferido, vendedor, comprador, tudo aconteceu tranquilamente, sem nenhuma pendência. Eis que alguns anos depois, esse imóvel foi para leilão, essa venda ela foi cancelada pela justiça e eu presenciei esse problema acontecendo. O comprador final, que não teve culpa de nada, está com um sério problema agora para resolver, para tentar reaver esse recurso. Então, muito cuidado quando você for trabalhar os seus imóveis. Tenha certeza de que realmente estão livres e desimpedidos. Não só a matrícula do imóvel, mas os nomes dos proprietários. Tá certo? Outro ponto importante que você tem que ter o cuidado é de recomendar para a pessoa que está recebendo aquele imóvel, dizer: olha, você tem que saber que você está recebendo esses imóveis, mas você vai ter o custo para transferir esses imóveis para o seu nome. Então vamos lá, eu Diógenes, coloquei a minha casa à venda. E aí coloquei na sua mão, corretor, que está me assistindo agora. E aí você que está me assistindo agora me apresenta uma proposta onde o José quer me comprar o meu imóvel que eu coloquei à venda, e ele está me apresentando ali uma proposta onde vai ser metade em dinheiro e metade com um apartamento. Então você, corretor que está aí do outro lado, você tem que recomendar a mim, Diógenes, que Diógenes, entenda que você está recebendo esse imóvel, você vai ter o custo para transferir a propriedade desse imóvel para o seu nome, o imóvel que está sendo recebido. Aí se eu disser: não, mas eu estou recebendo só para vender, não interessa. A segurança do negócio, ela só vai existir se a transferência da propriedade acontecer, tá bom? Então recomende fortemente ao seu cliente, inclusive, se possível, registre essa recomendação para que você, enquanto profissional, deixe bem claro que a sua recomendação é que se siga o rito normal dessa documentação. Então, a pessoa está recebendo aquele imóvel como parte de pagamento, na negociação ele tem que entender que ele vai ter um custo para colocar aquele imóvel no nome dele. E aqui, nessa parte da transferência dos imóveis recebidos, você, corretor, é até inclusive uma fonte de renda. Nós vamos ter aula aqui no canal falando sobre transferência, a transferência, né, dos imóveis em cartório competente. Então aqui eu vou deixar uma pequena dica, que nós vamos aprofundar isso nas aulas seguintes, que a transferência dos imóveis recebidos, você, corretor, você vai poder gerar receita com esse trabalho. Eu vou mostrar como você, ao orientar o seu cliente que ele tem que registrar, que ele tem que fazer o correto, como você, ao dar essa orientação, esse acompanhamento, você pode fazer dinheiro com essa transferência desses imóveis. Então, você está recebendo a comissão e você ainda pode fazer dinheiro com essa prestação de serviço aí na transferência também. Fica ligado aqui no canal que nós vamos falar sobre isso nas próximas aulas, tá bom? Tá, mas beleza. Entendi que a documentação é muito importante, tanto a documentação do imóvel que está sendo vendido, como a documentação dos imóveis que estão sendo recebidos, como a documentação de compradores e vendedores. Tem que estar todo mundo em dia, sem nenhuma restrição. Entendi. Tá, mas e a avaliação desses imóveis? Corretor, você
é o responsável, você é o líder nessa transação imobiliária. Você deve exercer a sua capacidade técnica de avaliar esses imóveis que estão compondo uma proposta. Vou lhe dar um exemplo. Vamos dizer que a casa que está sendo vendida é uma casa de R$1 milhão. Para facilitar o nosso exemplo, nosso amiguinho lá, o José, está comprando a minha casa, você é o profissional intermediador. Então, o José que está comprando a minha casa vai pagar 500 mil em dinheiro e vai pagar 500 mil por meio de um apartamento. Aí ele diz, corretor, está aqui 500 mil em dinheiro e 500 mil com este apartamento. Você que está aí do outro lado tem por obrigação verificar se esse apartamento que o José está fazendo a proposta, se ele realmente vale esses 500 mil, certo? É você, profissional, que vai ter que chegar para mim, vendedor da casa, que no nosso exemplo aqui é uma casa de R$1 milhão, aí você diria para mim, Diógenes, olha, a proposta lá do José é 500 mil em dinheiro e 500 mil por meio deste apartamento. Já verifiquei, o apartamento está aqui, o que se tem do mercado deste apartamento é que você vai poder pedir aí uns 520, 530 para ter uma margem de negociação e realmente fazer negócio a 500 mil reais. Ou então você vai dizer, Diógenes, verifiquei no mercado e esse apartamento só vale 400 mil. Então, analise para você ver a sua contraproposta, mas é sabendo que na venda desse outro apartamento que está entrando, o valor de mercado dele é 400 mil. Então, é você que está aí do outro lado, que tem que liderar. Você é o líder da transação, você conduz a transação. É com sua capacidade técnica que viabiliza a realização do negócio. Tá? Então, é muito importante que você não seja passivo nessa história. Quer dizer, recebeu a proposta lá do comprador, não analisou e só copiou, colou e mandou para o vendedor. Não, de jeito nenhum. Você é o profissional. Então, você pega uma proposta dessa, você vai analisar se esses imóveis realmente valem. Tá, entendi, Diógenes, que eu tenho que confirmar se esses imóveis realmente valem o que o proponente, né, o que o comprador está colocando ali na proposta. Mas como é que eu vou avaliar esses imóveis recebidos? Como avaliar esses imóveis recebidos? Meu amigo, minha amiga que está aí do outro lado, você vai pesquisar na vizinhança. Se esse imóvel for de condomínio, você tem como na vizinhança, rapidamente, uma busca em loco, né, no local, entender da realidade de venda lá dentro desse condomínio. Se esse imóvel não for de condomínio, do mesmo jeito, você pode rodar pela vizinhança e verificar os anúncios que estão ali na vizinhança, as placas que tem na redondeza e procurar imóveis que se assemelhem ao que você está negociando, para que você possa, pelo método comparativo de avaliação de imóveis, você chegar a essa consolidação do valor do imóvel lá que é alvo da sua avaliação, tá? Então, você vai pesquisar também nos principais portais de vendas, isso é muito importante. Então, você verifica nos principais portais de venda a média de preço que aquele imóvel semelhante ao que você quer avaliar, a média de preço que está sendo anunciado. E aí entenda, poxa, se você chegou no entendimento, José botando um apartamento de 500, mais 500 em dinheiro para comprar minha casa de 1 milhão. E você, corretor, viu lá que realmente todo mundo está oferecendo esse apartamento por 500 mil. E aí você verificou, conheceu o apartamento, viu que na redondeza não tem nenhum problema sério, que o José não está querendo se livrar desse imóvel não, o imóvel é bom, realmente todo mundo pede 500, você ainda tem que ter a delicadeza de dizer ao vendedor, que nesse nosso exemplo sou eu, dizer, Diógenes, os anúncios realmente dessa casa são 500 mil, agora esteja preparado para negociar aí até uma situação aí de 10% em relação ao valor do imóvel, tudo, nós vamos já chegar na parte de honorários.
Você vai entender por que você tem que preparar o seu cliente a negociar, ter uma margem de negociação, você vai já entender por quê, tá? Para que a negociação ocorra e ocorra de forma satisfatória para todos os envolvidos. Você, corretor, no meu exemplo, eu que sou o vendedor da casa, o José que está comprando e está botando esse imóvel no negócio, todo mundo tem que sair satisfeito e com a sensação de que fez um ótimo negócio. Essa é a nossa missão, liderar a intermediação, conduzir e ao final todos os envolvidos terem a certeza de que fizeram um ótimo negócio, tá? Inclusive você, corretor que está intermediando. Além disso, você vai fazer uma pesquisa com os seus parceiros. Se você já é corretor, você com certeza já pertence, por exemplo, a alguns grupos aí de WhatsApp, por exemplo. Faça uma pesquisa, ou então ligue para os principais parceiros, para aqueles parceiros que você tem já mais uma intimidade. Olha, você vai dizer, parceiro, eu estou vendendo a casa, e aí o comprador colocou esse apartamento aqui no negócio. Quanto é que você acha que vale? Aí você vai dar os detalhes. Olha, o apartamento lá tem esse diferencial, no prédio é mais ou menos assim, é assado, são tantos metros. Quanto é que você acha que vale, né? E aí você vai receber a opinião, ligue pelo menos para uns 10, sabe? Fale com uns 10, 15 parceiros aí. Fale em alguns grupos, se for o caso, entendeu? Se dentro da sua estratégia você entender que for o caso, e aí eu vou já dizer dessa estratégia na parte de honorários. Estou segurando para dizer lá na parte de honorários. Então, até essa pesquisa de avaliação, o que vai fazer? Vai facilitar caso você faça a captação para vender ele após a transação. Se você não entendeu, eu vou explicar melhor. Na hora que você faz a pesquisa na vizinhança, na hora que você faz a pesquisa nos principais portais de venda, na hora que você faz a pesquisa com os parceiros, principalmente a pesquisa aqui com os parceiros, você já está também fazendo a propaganda. Você já está dizendo, parceiro, eu estou recebendo um imóvel ali para vender. Veja bem, no meu exemplo, eu, Diógenes, que sou o vendedor da casa, minha casa é 1 milhão, eu estou dizendo para você, que é o intermediador do negócio, que digo, eu até recebo esse do José, você avaliou, o preço está dentro das condições, mas eu já estou lhe dizendo, corretor, você que está bem aí do outro lado, eu estou recebendo esse apartamento e já quero vendê-lo. E aí você fez uma pesquisa de campo, você conversou com vários parceiros, você já passou para o mercado que você, corretor, está com esse apartamento de 500 mil para vender. Então, entendeu? Você na hora de fazer a primeira venda, você já começou a fazer uma divulgação preparando para a segunda venda, que é a segunda venda desse apartamento de 500 mil que entrou no negócio. Entenderam? Então, é muito importante esse momento da avaliação, esse momento de conversar com os parceiros, tanto para você ter clareza sobre o valor e o potencial de venda do imóvel que você está captando, né? Como também para já fazer essa divulgação com os amigos, com os colegas, tá certo? E agora vamos entender de que forma você pode ou você deve exigir, né, ou cobrar pela sua comissão. Nós temos duas possibilidades aqui. Eu vou falar logo a possibilidade normal e eu vou depois trazer uma observação, tá? Prestem bem atenção. Como é que eu faço? Como é que nós aqui do método corretor 5 em 30, que é o corretor que fatura pelo menos 5 dígitos a cada 30 dias, como é que a gente faz, como é que a gente atua e recomenda? Você, lembrando, você é o corretor da venda da casa de 1 milhão e o comprador lá, o José, está botando um imóvel de 500. Confere? Beleza. Então você, corretor, vai receber de mim, no meu caso aqui do meu mercado, 5%. Aqui Teresina, Piauí é 5%. Então você vai receber 5% da venda da casa de 1 milhão. Presta atenção. 5%
da venda da casa de 1 milhão. Eu, Diógenes, que vendi a casa de 1 milhão, não interessa se eu recebi outro imóvel, vou lhe pagar 5% de 1 milhão de reais. Você já levou aí 50. E aí eu lhe disse que esse imóvel que entrou na negociação, eu já estou lhe autorizando para que você possa fazer uma nova venda para mim. Então, desse imóvel que entrou na negociação, 500 mil, na hora que vender, eu vou lhe pagar de novo 5% em cima desses 500 mil. Ah, Diógenes, isso não existe, eu não consigo fazer isso, porque o cliente vai achar ruim, porque já pagou a comissão da venda cheia da casa de 1 milhão de reais, e aí não vai querer receber um imóvel, porque vai ter que pagar a comissão de novo, e você me disse que além disso ele ainda vai ter que pagar o documento lá, porque tem que registrar no nome dele. É desse jeito mesmo. Se você já sabe que tem essas objeções, atue com antecipação. O que foi que eu lhe disse lá na hora do momento da avaliação, no momento da apresentação da proposta? Você é o líder, você conduz a transação. Você chegaria para mim, eu não sou o vendedor, no nosso exemplo, você ia dizer, seu Diógenes, tenho aqui uma proposta que eu considero excelente, consegui fazer uma proposta, consegui pegar uma proposta no valor integral da sua casa, mas da seguinte forma. Vamos lá. 500 mil em dinheiro, os outros 500 mil por meio deste apartamento. Senhor Diógenes, esse apartamento realmente vale 500 mil, mas eu recomendo que o senhor tenha uma margem de negociação para o negócio de pelo menos 10% desses 500 mil. Eu iria lhe perguntar, mas corretor, por quê? Se eu já estou recebendo... Seu Diógenes, é importante que o senhor tenha essa margem de negociação para que a gente consiga vender o apartamento com uma certa celeridade, já que o seu objetivo é vender esse apartamento, aqui você estaria me convencendo, certo? Além disso, seu Diógenes, o senhor vai ter que investir na transferência do registro desse apartamento. Isso já vai lhe trazer um custo aí, vamos supor, de uns 15 mil reais. Depende aí da sua região, tá bom? Além disso, seu Diógenes, quando eu vender o seu apartamento, o senhor vai me pagar novamente os 5%. Sabe por quê, seu Diógenes? Porque o senhor está recebendo esse apartamento. O senhor vai ter a liberdade de vender ele ou não. No momento oportuno que o senhor decidir vender esse imóvel, aí você está me dizendo, eu, corretor 5 em 30, estarei aqui à sua disposição para vender esse apartamento para o senhor. Aí eu que sou vendedor, vou fazer quais as contas que eu vou fazer? Eu estou vendendo. O que vai passar na minha cabeça? Rapaz, eu estava com a casa de 1 milhão para vender. Eu estava preparado aqui a negociar até por 900 mil. Esse corretor está chegando com uma proposta onde eu já pego 500. Está entrando um apartamento de 400. Se eu vender esse apartamento, está entrando um apartamento de 500, né? Se eu vender esse apartamento por 480, pagar uns 15 mil negociei no apartamento, derrubei 20 mil lá do apartamento para vender rápido. Aí pago mais 20 mil de documentação, já sobrou aí 460. Pago mais os 5% de comissão do profissional aqui, que eu tenho que pagar ele de novo, que ele disse. Vamos dizer que seja 20 mil, só para facilitar a nossa conta. Já derrubou para 440. Rapaz, no final das contas eu ainda fico com mais do que era o meu objetivo mínimo. Olha o pensamento do vendedor. Então, só para vocês entenderem, você é o líder, você conduz. É na hora da negociação que esses valores têm que ser harmonizados. Para que o vendedor do imóvel não entenda você como um gerador de custo. Não, você é um viabilizador do negócio. Você está proporcionando para o vendedor um valor maior do que o vendedor imaginava. E é justo que você ganhe bem por fazer isso. Vocês entenderam?
Eu vou aqui anotar para trazer isso com muita clareza para vocês. Vamos lá, o que foi que eu disse? O vendedor, por favor, me deem aqui essa oportunidade de trazer esses números. O vendedor estava vendendo a casa por 1 milhão, certo? 1 milhão, tá aqui. Vamos lá. Ele, vendedor, estava disposto a receber, no mínimo, depois de descontar tudo, pagar tudo que tem que pagar, sobrar no bolso dele 900 mil. Aí você chega lá, você corretor, olha a proposta que você apresentou para ele. Você apresentou uma proposta de 500 mil em dinheiro e você apresentou, né, na composição da proposta, 500 mil no apartamento, que você foi lá e validou o preço. Você foi lá e validou esse preço. A sua recomendação foi: vendedor, esteja disposto a negociar na venda desse apartamento. Então, o que o vendedor tem que fazer aqui? Negociar na venda. O que ele tem que fazer? Pagar o registro desse apartamento. E o que ele vai ter que fazer? Pagar nova comissão. Certinho? Pagar nova comissão. De maneira que eu já provei para vocês que quando se retira todos esses custos, o vendedor aqui da casa de 1 milhão, da casa original, ainda vai ficar com mais dinheiro do que esses 900 mil que ele estava inicialmente disposto a chegar. Então você deu celeridade ao seu cliente. É muito importante numa venda, quando a pessoa bota um imóvel para vender, o tempo é tudo. Então, se ele pega logo nesse recurso, esses 500 que ele já pegou em dinheiro, ele começa a aplicar, ele já vai ter ali no mínimo, em qualquer investimento. Tesouro direto, por exemplo, ali vai ter pelo menos 1% a risco zero. 1%, meus amigos, já é 5 mil por mês com esse dinheiro aqui, a chamada renda fixa. Você tem que alegar isso para ele. Quanto custa ao senhor o tempo que vai demorar para vender esse imóvel se o senhor deixar passar essa proposta? De cara, eu lhe digo que o senhor, ao pegar 500 mil e aplicar numa renda fixa, você já vai ter ali 1% ao mês. E aí você vai ganhando 1% ao mês que eu vou correr para vender o seu apartamento. Você está entendendo? Então, quando chega no final das contas, e aí você, corretor, tem que fazer todo esse desenho para o seu cliente, no final de todo esse processo, fez ainda mais dinheiro do que ele estava querendo no início. Então, você é profissional, você conduz e você prova para o seu cliente que, por ele ter lhe contratado, você está gerando valor no bolso dele. Ele vai começar a olhar para você não como um custo de pagamento de comissão, mas um investimento no profissional, porque investindo nesse profissional, ele faz entrar ainda mais dinheiro no meu bolso e de forma mais rápida. Essa é a nossa missão, com toda a segurança, dando toda a segurança ao nosso cliente. A gente pesquisou documentação, a gente cuidou de tudo, a gente teve todo o cuidado, o zelo, para o nosso cliente não ter problema com essa venda. Então, vocês entenderam agora que não tem como o cliente dizer que não vai lhe pagar? Você está entendendo? Você não é custo para ele, você é investimento. Se comporte assim, mostre por A mais B que você é investimento ao seu cliente. Contratando você, honrando a sua comissão, você fez ele receber, fazer mais dinheiro no final das contas e de uma forma mais rápida. Entenderam? Pegaram a ideia? É isso aí. Eu disse que ia dar uma observação, certo? Então, qual foi a nossa estratégia aqui? Então, a comissão integral pela venda do imóvel, mais a comissão integral caso o vendedor decida colocar o imóvel recebido à venda.
todo mundo entendeu isso. Se não tiver entendido, volta um pouco aqui a aula. Se mesmo assim não entender, por favor, deixe uma mensagem lá no meu Instagram, ou deixe um comentário aqui, tá? O meu Instagram é Diógenes Moita, ou deixe um comentário que eu vou responder a sua dúvida, tá? Vou procurar você, manda um direct lá, eu vou responder você por vídeo, a gente vai bater um papo, eu vou te ajudar, tá bom? Qual é a observação para a gente finalizar a nossa aula de hoje? Eu, e recomendo fortemente, dentro da nossa metodologia Corretor 5 em 30, me coloco enquanto profissional, eu me coloco aberto a negociar com a pessoa que me contrata, caso ele me dê a exclusividade. Eu ainda dou mais esse benefício para o cliente que me contrata. Além de eu fazer ele receber mais dinheiro de forma mais rápida no final das contas, caso o cliente me dê a exclusividade, eu ainda negocio com ele de maneira que ele vai ter quase a metade do custo comigo, em troca da exclusividade. De que forma? Em alguns casos, isso só você vai ser capaz de analisar dentro da sua estratégia. Mas eu vou dar aqui uma ideia geral de como seria essa negociação, tá bom? Nós temos alguns níveis para ela. Nós vamos negociar de que maneira? Comissão integral, venda imóvel. No nosso exemplo é a venda da casa de 1 milhão. Isso aqui não muda, tá? E aí você vai, como o senhor está me dando a exclusividade de venda no apartamento, eu vou lhe dar um desconto de 50% na venda do apartamento que foi recebido. Isso é uma possibilidade. Você já recebeu integral aqui na venda da casa de 1 milhão. Se for um cliente que justifique você fazer isso e ele está lhe dando a exclusividade, é certeza que você vai vender aquele outro imóvel mais aquele outro imóvel, você pode estar aberto a negociar 50% da sua comissão na venda futura lá do outro apartamento. Ah, Diógenes, mas se eu fizer isso, eu não vou conseguir fazer uma parceria porque o meu colega corretor não vai querer ganhar só a metade da comissão. De fato. Então, o que você faz? Com a comissão integral da venda da casa, no nosso exemplo aqui, você já se prepara para você compor esse outro 50% aqui na venda do apartamento que foi recebido. Repito, isso aqui é uma carta na manga. Carta na manga, pensa no todo. Deixou de ser uma venda de 1 milhão e passou a ser uma venda de 1,5 milhão. Por que não? Ganhar um pouquinho menos, mas ter a certeza que vai ser você. Tá entendendo? E em alguns casos, em troca da exclusividade, isso aqui é o último caso, tá? Hoje em dia, praticamente, eu não tenho nenhuma situação dessa, confesso a você. Eu só chego até o ponto 2 aqui, quando o cliente é um cliente muito fiel, um cliente que já me trouxe diversos negócios, eu chego aqui até o ponto 2, tá? Por ele me dar exclusividade. Mas se você está começando, para não perder negócio, você pode chegar até essa terceira solução aqui, que é o que? Você vai receber a sua comissão na medida que o vendedor receber o dinheiro. Repito, isso aqui você está começando, é uma forma de você ir captando clientes, montando uma carteira. Isso é a última opção, tá? A última opção eu já fiz dessa forma. Hoje eu procuro não fazer mais. Hoje o meu trabalho é ganhar integral na venda do imóvel e depois integral de novo na venda do imóvel que foi recebido. Mas, se você entender que justifica,
você vai pegar e vai dizer para o cliente: olha, no nosso caso, como é que funcionaria? Ele não recebeu 500 de entrada? Desses 500k, ele já lhe paga o primeiro 5%. Aí entrou o apartamento para vender. O apartamento não é 500? Quando vendeu o apartamento, aí você recebe de novo os 5%. Então veja que você vai receber só em cima de 1 milhão, não acumulou, não trouxe mais valor ao valor geral da venda. Então esse terceiro caso é a última opção. Se muitas vezes aquele imóvel é tão bom que você não tem nenhum na sua carteira. Rapaz, eu não vou perder aqui, porque eu não tenho nenhum imóvel desse na minha carteira e eu preciso ter isso na minha carteira, eu preciso entrar nessa bolha desse mercado aqui e é minha oportunidade, por exemplo, é minha oportunidade de entrar num condomínio de luxo tal aqui da minha cidade, que eu ainda não tenho nenhum imóvel lá. Faça. É a oportunidade para acessar um grande empresário. Eu sei que depois disso eu vou conseguir fazer vários outros negócios com ele. Faça, entendeu? Então, tem aqui, primeira opção, você cobrar 5% na venda do 1 milhão todinho e depois cobrar 5% na venda do apartamento de 500 mil. Segunda opção, cobra 5% na venda do 1 milhão logo e depois faz pela metade a sua comissão na venda do apartamento. E aí você passa a entender que daquele bolo você vai se responsabilizar caso faça uma parceria na venda do apartamento com um colega corretor. Você está entendendo? Aí você já vai entender a sua venda como um valor que for uma venda de 1,5 e você está fazendo a maior quantidade de dinheiro possível nessa venda de 1,5. Terceira e última opção, você não ganha dobrado, né, na venda de cada imóvel. Você vai ganhar 5% do dinheiro que entrar e depois 5% do restante do dinheiro que entrar depois que vender o apartamento. Então são 3 níveis, 3 possibilidades que eu deixo aqui para você analisar com muito cuidado. Peço a vocês que, se necessário for, assistam essa aula novamente em outro momento. Caso vocês não tenham entendido algum ponto, não tenha ficado claro, não tenham conseguido visualizar o que eu passei em algum momento aqui da aula, deixem a dúvida de vocês, tá? Eu estarei à disposição para ajudá-los a sanar essas dúvidas. Lembrando, já se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like nessa nossa aula, segue a gente também lá no Instagram, @DiógenesMoita, e é o nosso projeto Corretor 5 em 30, tá? Convido a vocês para toda semana, terça e quinta, até às 21 horas, conferirem as aulas novas do nosso canal. O meu muito obrigado, forte abraço e a gente se vê na próxima aula.